A reação da polimerase em cadeia, conhecida pela sigla em inglês PCR, é uma técnica amplamente usada em estudos genéticos por sua praticidade e relativa facilidade, possuindo aplicação em áreas como genética forense, estudos evolutivos, medicina diagnóstica, bioengenharia, entre outros. O sucesso de uma amplificação de DNA por PCR depende inicialmente de uma extração de DNA bem feita. O processo de extração de DNA varia conforme o objeto de estudo, seja ele, por exemplo, o sangue humano, extraído para exames de paternidade, células para estudos de expressão gênica, plantas em geral, insetos, fungos ou bactérias. Tendo já o DNA a ser amplificado, o preparo da PCR pode ser iniciado. Contudo, antes do preparo dos reagentes para a reação de PCR, é importante dar atenção a alguns detalhes para evitar contaminações da sua amostra com outro DNA indesejado. O ideal, quando possível, é preparar o mix de reagentes em uma área isolada, onde não há manipulação de amostras contendo DNA ou DNAs amplificados. Em outra área, as amostras de DNA serão acrescentadas a cada microtubo, contendo a quantidade fixa do mix já com todos os reagentes acrescentados. E numa terceira área, o DNA amplificado pela reação de PCR será manipulado. Vejamos agora como é a rotina de PCR no Laboratório de Genética da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. 3 amostras de DNA foram selecionadas para amplificação e a reação de PCR será preparada para essas 3 amostras, mais o controle positivo, que consiste em uma amostra de DNA cuja amplificação é certa, e o controle negativo, que utiliza água no lugar de DNA. Será iniciada agora a adição dos reagentes PCR ao mix. O primeiro deles é a enzima Taq polimerase. Essa enzima catalisa a ligação entre o nucleotídeo livre e o último nucleotídeo na extremidade 3' da fita de DNA em fase de alongamento. A água é adicionada a seguir. Ela completa o volume final da reação, sendo o meio em que esta ocorre. A seguir é adicionado o cloreto de magnésio, sal contendo o cátion Mg2+, que é cofator da enzima Taq polimerase. A enzima Taq polimerase possui ainda um tampão de reação, que é adicionado em seguida. Os DNTPs agora são adicionados. DNTPs são desoxirribonucleotídeos livres, utilizados como precursores da síntese de DNA. O primer forward, que se anela a uma fita de DNA desnaturado e permite que a Taq polimerase realize a etapa de alongamento, é então adicionado. E a seguir, o primer reverse, com a mesma função do forward, mas com sentido de síntese contrário a este, na fita molde de DNA, é adicionado. O mix agora já contém todos os reagentes e é homogeneizado com leve agitação e distribuído entre os microtúbulos. A distribuição é feita agora, colocando esse mesmo volume de reagentes em cada microtubo. E agora então, numa outra área em que a manipulação de DNA é permitida, o DNA de cada amostra
é adicionado ao mix, que já está distribuído nos microtubos. Lembrando então que o controle positivo é uma amostra de DNA cuja PCR nós sabemos que dará um bom resultado, e o controle negativo possui água no lugar de DNA. As amostras, já então com reagentes nas devidas proporções e com o DNA adicionado, são finalmente levadas ao termociclador. É selecionado o tipo de programa adequado ao conjunto de primers e enzima utilizados na reação e o processo de PCR está pronto para se iniciar. O termociclador é uma máquina que realiza ciclos de temperatura, conforme a temperatura ótima de funcionamento de cada fase da PCR, permitindo assim o sucesso da reação. Após o término da PCR, as amostras são retiradas do termociclador e aplicadas no gel. Nesse caso, usamos um gel de agarose, pois os fragmentos são grandes o suficiente para ficarem retidos na malha do gel, que é mais grossa que o gel de poliacrilamida, por exemplo, utilizado para fragmentos menores. O gel de agarose está mergulhado numa solução tampão, através da qual correrá uma corrente elétrica, sendo estabelecido um campo elétrico uniforme que promoverá a corrida do DNA pelo gel até seu ponto isoelétrico, que é mais distante do polo negativo do campo quanto maior o tamanho do fragmento. A eletroforese permite, dessa forma, a separação de fragmentos diferentes de DNA conforme seu tamanho. E como foi utilizado o mesmo par de primers para todas as amostras dessa reação de PCR, espera-se encontrar fragmentos do mesmo tamanho, que é o tamanho do amplicon, de 650 pares de base neste caso. A eletroforese demora um tempo variável, conforme a voltagem aplicada, a concentração de agarose no gel e o tamanho do fragmento amplificado. Passado esse tempo, o gel é retirado da solução tampão e será revelado sob luz ultravioleta. Neste caso, como foi utilizado o gel RED para correr o DNA, não é necessário corá-lo com brometo de etídio antes de se levar à luz ultravioleta. O gel pode ser levado diretamente à luz ultravioleta para visualização das bandas. Observa-se agora o resultado da PCR. O controle positivo apresenta uma banda na altura aproximada do fragmento de interesse, e o controle negativo não apresenta amplicon, garantindo assim a confiabilidade do resultado da PCR. Como pode ser visto ainda no mesmo gel, as 3 amostras testadas foram amplificadas com sucesso. Este sucesso é, ao menos em parte, consequência de todos os cuidados tomados no preparo da reação de PCR mostrados anteriormente.